Boa tarde a todos, os alunos do terceiro ano da Escola Santos Amaro da Cruz. Vamos iniciar então o caderno do aluno a partir da página que trata do tema 3, África e América. Página 58. Hoje nós iremos falar então sobre a África e a sua relação com a América. A atividade 1 trata da leitura e interpretação de textos e tabela, ok? Então, nós vamos pensar um pouco sobre o século XVI ao XIX, sobre o tráfico negreiro que aconteceu, a trazida dos africanos pela ausência de mão de obra, pela ausência de braços que trabalhassem para explorar o território brasileiro com a finalidade de enriquecimento dos países colonizadores, a exemplo Portugal no Brasil e a Espanha nos outros países do Atlântico, da região da América, tanto Central, América Espanhola, como os outros países que fazem divisa com o território brasileiro, ou ainda o Equador e o Chile. No século XVI e XIX, o tráfico foi intenso, os europeus se instalaram nos portos de abastecimento de escravos no litoral africano, a região oeste e centro-oeste da África, onde embarcavam escravizados nos navios tumbeiros. Eles tinham como destino colônias europeias aqui na América Central e América do Sul. Pessoas escravizadas oriundas de diferentes etnias eram amontoadas em lugares insalubres, ou seja, com baixa qualidade de vida. Eles eram tratados com violência e recebiam alimentação de má qualidade. Estavam sujeitos às doenças, que eram muito próprias de quem passava esses 45 dias dentro desse navio, e isso contribuía para que muitos nem chegassem vivos aqui na região. Então, a travessia do Atlântico, da África para o Brasil, durava em torno de 45 dias. Era apenas o começo do sofrimento dos africanos escravizados com destino à América. Ao chegarem aqui, os navios negreiros eram conduzidos de diferentes portos e localidades. No entanto, o destino comum era os mercados, onde se comercializavam os africanos como mercadorias, gerando altos lucros para os traficantes de escravos. Tabela 1. Tráfico de escravos. Desembarque de africanos de 1501 a 1900. Só pensando que chegaram em torno de 11 milhões de africanos trazidos, porque os índios não queriam submeter ao trabalho ou porque era pouca quantidade de índios que trabalhassem. Então, eles passaram por um outro processo de colonização, de catequização, eles fugiam, eram um pouco arredios, não aceitavam ordens. Então, eles têm toda uma cultura, uma ancestralidade, hábitos e comportamentos. Os africanos que foram trazidos para trabalharem na lavoura, seja na cana-de-açúcar, na produção, na exploração de determinadas espécies, na piscicultura, ou ainda na extração de minérios, ou ainda na criação, na retirada das chamadas drogas do sertão, pau-brasil, na extração, na mineração, ou ainda no fornecimento de força braçal na lavoura. O que aconteceu? Esses 11 milhões de africanos foram trazidos para cá, muitos morreram na trajetória dentro do Atlântico, entre a África e o Brasil. E morreram por doenças muito características de quem ficava 40 dias, 30 a 45 dias dentro do navio, que era a varíola, o sarampo, doenças gastrointestinais e outras doenças que vinham como consequência. Imagine se ficar sem tomar banho, ou tomar um banho muito rápido, ou com a mesma roupa durante 40 dias. Tá? Lembrando que essas populações saíam da região centro-oeste da África. A princípio, eles saíam de regiões muito específicas. Você tinha, então, a região do Camarões, Gana, Nigéria. As populações vieram para a região da América do Caribe, da América Central. Posteriormente, eles foram, ao passar dos anos, século XVI, XVII, foi modificando a rota que era sido feita. Os africanos que eram trazidos foram africanos diferenciados, com aspectos genéticos diferenciados. A princípio, no século XVII, Moçambique, depois Golfo do Benin, de Nigéria, século XVII, Angola, por final, século XVIII. Então, pensar aí que houve uma variação dos africanos trazidos para cá. O desembarque aconteceu de 1501 a 1900, e a Espanha mandava para o Uruguai, a Portugal para o Brasil, a Grã-Bretanha, os Países Baixos, exemplo, a Holanda, tá bom?
Lembre que Países Baixos é aqueles que estão mesmo numa região geomorfológica de relevo baixo, na região oeste, noroeste da Europa. Estados Unidos, França, Dinamarca. Veja que os Estados Unidos, a Dinamarca, não mandou nenhuma população negra para o Brasil entre 1501 e 1600. Isso foi variando também para outros países, como o Uruguai, ainda o Brasil, a Argentina, enfim. Então, aí tem uma variação, os totais da população trazida, chega a quase 11 milhões. Tá? O gráfico 1 vai mostrar a distribuição percentual da população residente segundo a cor ou raça no Brasil entre 10 anos, 2000 e 2010. Então, os brancos aqui eram majoritários, era quase 53,7%, isso em 2000. Você tinha outra população aqui, que eram pardos, negros, aqui branca, né? A população branca era 47%. Você tem duas populações, desculpe, gente, entre 2000 e 2010. Em 2000, 53,7%, e em 2010, 47,7%. Depois você tem a população preta, era 6,2%, e a população em 2010 era de 7,6%. A parda era em 2000 de 38,5%, em 2010 você tem 43% da população, demonstrando uma forte miscigenação, mistura entre os povos que estavam aqui, europeus, indígenas e africanos. Tá? Depois, a amarela autodeclarada, não se declaravam muito, as pessoas não se declaram, não se reconhecem muito como indígena, era 0,5% da população e 1,1% em 2010. Então, as pessoas aumentou 0,5% da população se reconhecendo aí no ano durante 2000 e 2010, tá? Então, em 2000 eles se representavam 0,5%, em 2010 1%. A indígena também amarela, depois a indígena, tá? Você tem em 2000 0,4% se reconhecia como indígena. Em 2010 a população continua sendo a mesma. Poucas pessoas se declaram indígena, então, no nosso país. Depois, sem declaração, um outro grupo, sem declaração são as pessoas que não se declaram nem indígena, nem amarela, nem parda, nem preta e nem branca, tá bom? Então, tem uma população de 0,7%. Esse gráfico representa, então, deixa eu só dizer, é um gráfico com duas variáveis visuais, que é uma variável visual de cor, que utiliza duas cores diferentes para representar quantidades diferentes no mesmo período, em períodos de anos diferentes, tudo bem? Então, o azul vai representar 2000, o marrom vai representar 2010, quantas pessoas se declaravam brancas em 2000 e em 2010, tá certo? Depois, aqui, preta em 2000 e 2010, parda em 2000 e 2010, depois amarela em 2000 e 2010, indígena em 2000 e 2010, tá bom? Então, parda, em 2010, as pessoas já se reconheciam como pardas, né? E não como pretas, ou ainda como amarelas, ou como indígena. Veja que em 2000 apenas 38%, subiu 5% em 10 anos. Eu acho que é valioso isso. Com base no gráfico 1, analise a distribuição da população brasileira segundo a cor ou raça no período entre 2000 e 2010. Nós já analisamos lá. A gente pensou a distribuição da população brasileira segundo a cor. Aqui não dá para dizer em que região ela está, mas que elas se autodeclaram. Se declaram pardas, negras, amarelas. B. Discuta com seus colegas e professores as possíveis causas das mudanças ocorridas no perfil de cor-raça populacional brasileiro. Então, vale uma discussão. Registre as principais ideias do seu caderno. Registre, depois você tira a foto e manda na plataforma. Por quê? Veja que as pessoas... O que levou as pessoas a se autodeclararem pardas, negras, amarelas? Será que foi informação? Será que elas leram que elas que elas possuem, que existe uma variação de cor e que elas podem estar dentro dos seus ancestrais indígenas, pessoas pretas, que elas descobriram que os seus antepassados faziam parte ou compunham populações de quilombolas ou moravam em determinadas regiões que possuíam populações tradicionais? Veja, minha mãe tem por hábito, vou expor um pouco a minha vida agora, minha mãe tem por hábito muito de usar plantas para curar enfermidades, doenças do corpo. Daí eu descobri que minha mãe não era italiana porque ela era branca, cabelo liso e tinha traços finos.
mas que ela tinha na sua descendência indígenas misturados com povos italianos de terceira geração. E por quê? Porque ela tinha o hábito de utilizar as plantas como remédio para tratamento das doenças. Por isso eu me reconheço também como indígena. Quando minha mãe disse que meu pai era caboclo, que meu avô era caboclo, meu pai era negro. Então eu descubro que de fato havia uma origem, uma raiz indígena na população o qual eu descendo. Questão C. De acordo com o texto, tabela 1 e o gráfico 1, produza um texto dissertativo. Você vai escrever, então, argumentando sobre o tema população brasileira e a sua formação. Coloque no seu caderno ou numa folha avulsa, depois apresente a sua percepção acerca do tema. Você vai falar sobre a miscigenação no Brasil, já tratei nos vídeos anteriores, as populações que chegaram aqui. Então, quem estava aqui eram os indígenas, o território era indígena, chegam os portugueses em 1500, em 1530 eles começam a trazer africanos, porque os indígenas não queriam trabalhar, disso ocorre uma miscigenação, há uma chegada de navios, os corsários franceses, os piratas, né? Depois holandeses, e aí essa mistura vai trazendo formas, a nossa estética, a fisiologia do corpo, a aparência, o cabelo, o tipo de pele, o tipo do crânio, o tamanho do crânio, o corpo, a dimensão do corpo, ok? Então, pense aí, escreva sobre isso, fala sobre esse processo. Nos vídeos do segundo ano eu falo bastante sobre o processo de formação das etnias, das populações originárias do Brasil, e isso pode te auxiliar na sua produção textual. Atividade 2, a interpretação de gráfico e tabela. Gráfico 1, proporção de pessoas de 15 a 64 anos de idade, segundo a cor ou raça no Brasil, entre os 9 anos, de 1991 a 2010. Então, a população total está representada aqui em azul, marrom e verde. Tudo bem? Aí, a porcentagem da população total é de uma determinada cor. A gente vai ver aqui para frente. Branca, olha lá a quantidade. Parece que tem um erro gráfico aqui, ok? População total. A gente quer representar qual que é a proporção de pessoas de 15... Então, de 15 a 64 anos de idade, essa é a proporção da população total. Eu não tenho o valor da população total nesse ano, mas pode valer uma pesquisa. Qual era a população total do Brasil em 2010, tá certo? A gente pode pegar pelo site do IBGE. Aí eu tenho, essa população se autodeclarava branca em 1991, 62%, em 2000, 65%, e em 2010, 68% se declaravam brancas. As pretas se declaravam em 91, 64%, em 2000, 69%, e em 2010, 74%. Mais pessoas se reconhecendo negras, mais pessoas se reconhecendo como amarelas, ou próximo a orientais, né? Populações orientais japonesas que chegaram aqui no final do século XIX. Depois, as populações que se reconhecem como parda, e aí, então, também como indígena. Então, essa população dentro do grupo populacional entre 15 e 64 anos, 53% da população em 1991 se reconhecia indígena, 61% em 2000 se reconhecia indígena e 58,2% em 2010 se reconhecia indígena, se autodeclaravam indígena, tá certo? Então, leiam aí o gráfico. Considerando o gráfico acima sobre a população brasileira, quais são as porcentagens da faixa etária entre 15 e 64 anos em sua cidade? Recomendamos que consulte o site do IBGE. Então, aqui eu tenho uma página que eu posso acessar, eu vou clicar nessa página. Lembre que a apostila está digitalizada, você consegue acessar essa apostila dentro da plataforma do Classroom. Eu tenho lá no Google Drive, tá certo? Você consegue, então, acessar. E é importante porque você consegue encontrar mapas. Clicando, você vai numa outra página do IBGE que vai te possibilitar acessar os mapas da cidade, dos estados, do município. Por exemplo, eu vou pegar aqui a cidade da Bahia. Eu consegui abrir aqui, eu só não estou dando acesso a você, mas aí eu tenho a representação que me aparece aqui, o grupo populacional. Então, dentro dessas informações, eu estou aqui, ó, a legenda, a quantidade de pessoas, densidade demográfica, 20 em determinado ano. Aí eu vou olhar a educação, trabalho e rendimento, economia. Eu tenho todas as informações, território e ambiente. Tá bom? A projeção da população durante os anos de 2010 a 2060, a projeção de crescimento, tá certo? Eu tenho uma variação de dados e informações que podem ser observados ao longo dessa pesquisa, tá certo? Então, voltemos aqui.
Quais são as porcentagens de raça-cor na faixa etária entre 15 e 64 anos em sua cidade? Eu consigo observar essa informação na minha cidade só a partir do site do IBGE. Aqui eu não tenho. Aqui é apenas a informação do território brasileiro inteiro, tá certo? Então, você vai entrar lá no site cidades.ibge.gov.br e acessar essa informação e registrar no seu caderno, apenas da sua cidade, cidade de São Paulo, tá? Então, você coloca lá, quais são as porcentagens de raça e cor na faixa etária entre 15 e 64 anos em sua cidade? Aí você acessa a informação de 2019, está com um pouquinho de atraso. Atividade 3, produção de texto. Reflita sobre as questões abaixo e elabore um texto dissertativo argumentativo que deverá ser entregue conforme as orientações do professor ou da professora. 1. Hoje, no Brasil, a economia é movimentada em grande parte devido aos produtos e serviços voltados para a população negra. 2. Pesquisas apontam que a população negra movimenta 1,7 trilhão no Brasil. A informação está nesse blog, Correios Brasiliense. 3. Embora seja um público que movimenta 1 trilhão por ano, pesquisa revela que 72% dos respondentes não se veem representados em campanhas. Então, falta mais campanha publicitária, falta mais propaganda, falta mais revistas, seja vídeos, seja merchandising, seja comerciais, seja posts nas páginas da internet com pessoas pardas e negras, tá certo? Então, você vai refletir sobre essas questões, ler esses artigos e, então, produzir um texto dissertativo argumentativo. Lembrando que o Enem está chegando e é importante que você estude a África. A África é um importante continente, os gráficos estão aí, os dados para a evolução das informações, do entendimento, da compreensão da ocupação do território americano a partir dos povos africanos e indígenas no Brasil, pensando a diversificação do território, a diversificação econômica, a diversificação... Lembrem se você assistir os vídeos do segundo ano, você vai descobrir que haviam arquipélagos econômicos no Brasil que eram autossuficientes. Então, economias muito locais que produziam determinado tipo de produto, ou seja, a cana-de-açúcar, ou a carne bovina, ou ainda as drogas do sertão, como o guaraná, como o cacau, o algodão, e aí você consegue entender que tipo de organização espacial aconteceu naquele determinado lugar, que tipo de espaço foi construído a partir das economias, a partir dos produtos primários produzidos nessas determinadas regiões. Tudo bem? Posteriormente, é uma evolução econômica que vai para o setor secundário, que é a indústria, e posteriormente a prestação de serviços, a venda dessas mercadorias. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde, espero que o vídeo tenha esclarecido alguma informação e se ficar dúvidas, me procurem pelo grupo do WhatsApp. Até logo.